Olá, este é mais um programa Educação Financeira com Altemir Farinhas. E o tema de hoje, sabe qual é? Pontos e milhas. Você tem cartão de crédito? Sabe acumular pontos? Sabe como usufruir das suas milhas? Se não sabe, hoje você vai aprender. O nosso convidado é o William Oliveira. William, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Altemir, obrigado pelo convite. O William é casado com a Angélica, 12 anos, pai do Henry, do Vicenzi, falei certo, Vicenzi? Membro da PIB, foi voluntário nos ministérios de aconselhamento aqui da igreja e de famílias. Por último, estava no Ministério Hombridade, que é um curso da Universidade da Família lá para homens. É auditor fiscal, professor universitário, mestre em planejamento e governança pública pela UTFPR, mestre em administração autárquica pela IPB de Portugal, que é Instituto Politécnico de Bragança. Diversas pós-graduações, bacharel em Direito e tecnólogo em Gestão Pública. Vamos lá. William, muitas pessoas não sabem os benefícios de pontos e milhas, tá? E não sabem usar os cartões de crédito também. Alguns trocam, por exemplo, por panela, vê se pode. Vai lá, aparece o carnê do baú, né? Vai trocar por um plástico ou qualquer coisa. Mas afinal, me explica como isso funciona. E eu quero saber também se milhas são dinheiro e como é que começou isso na sua vida. Agradecer de novo o convite, Altemir. Então, eu sou um entusiasta da matéria, né? E isso começou justamente quando conheci minha esposa, né? E nós éramos estagiários e naquela época, né, tudo apertado, as contas, né? E ela também já tinha um conhecimento bom com a questão de bancos. E aí nós começávamos a pagar os boletos no cartão. A intenção era empurrar a conta, né? Ah, eu pago o mês que vem, eu pago no cartão. Peraí, você é estagiário aí, tá vendo? A grana é curta, mas existe alguma estratégia. E o casal aqui, o William e a Angélica, estava usando estratégia, pagando conta no cartão. Continue. Exatamente, né? Aquela época, posso falar depois, mas aquela época era muito melhor. Isso, hoje tem algumas taxas que não compensa, mas na época não tinha taxa, não tinha nenhum valor a mais, então você pagava o boleto no cartão e vinha o mês que vem. Só que ao fazer isso, né, você começava a gerar os pontos, né? E aí, quando nós aprendemos, né, a gente começou a pagar tudo no cartão, né, tudo. Qualquer boleto de R$10 a R$1.000 pagava no cartão. Isso gerava os pontos, né? E aqui tem uma questão importante, né? Pontos é diferente de milhas, né? Então a gente está falando de pontos do cartão. E esses pontos eles podem se transformar em milhas. E aí a gente começou a acumular, a gente já começou a aprender sobre isso e também abastecer o carro, né? Então também tem alguns programas de vantagem dos postos de gasolina. A gente abastecia no posto certo, que era o posto favorito. E então os pontos eram em dobro. Então a gente começou a acumular de várias formas, né? E com isso a gente, assim, o mais marcante, talvez, tudo que a gente já usou sobre isso, né? Nós fizemos a lua de mel praticamente inteira com os pontos e milhas. Você vai repetir olhando para essa câmera. Olha, você que é noivo, olha que interessante. Juntaram pontos, juntaram ali as milhas e deu para a lua de mel. Explica aqui, olhando essa câmera. Então, né, nós nessa época fomos pagando tudo no cartão e fazendo outras estratégias, acumulando com combustível e outras formas, né, em várias compras. E aí a quantitativo de pontos que nós tínhamos, que nós transformamos em milhas, a gente conseguiu pegar as nossas passagens, né, de lua de mel e de volta, e também os hotéis que nós ficamos também, foram com pontos e milhas. E também depois nós fomos padrinhos de casamento, né, de dois casais, né? E a gente também tinha pego o quarto, que a gente ficou em Curitiba, o quarto de núpcias, com as milhas também, com os pontos. E aí também, depois de nós fomos padrinhos de casamento, o nosso presente foi o quarto de núpcias para esses casais, tudo com os pontos que nós tínhamos, né? Então, eu digo que os pontos e as milhas são dinheiro. É, né? Dinheiro. É dinheiro então, vivo. Você que está nos ouvindo, olha só, eu sempre atendo pessoas, atendo casais, né? Eu dou um aconselhamento financeiro. E um dos pontos é olhar, por exemplo, situação de cartão de crédito. Tem muita gente lá que só paga anuidade, não acumula ponto, não acumula milha e não sabe usar o cartão. Cartão de crédito é uma ferramenta, você pode usar, não é pecado. Pecado é quando o cartão te domina. Quando você tem um limite muito alto e você não consegue pagar e você acaba parcelando tudo e se perdendo. Mas no programa de hoje eu quero falar do bom uso do cartão.
que é acumular pontos e milhas. E nós estamos vendo o exemplo do William e da Angélica, lá quando estagiários, a grana curta, fizeram por merecer, aí noivo, casado, que casal não quer uma lua de mel, não quer uma viagem, né? E vocês conseguiram, então, através do bom uso do cartão, acumulando pontos e milhas. Mas vamos lá, como você utilizou esses benefícios na época e como você utiliza hoje? Então, atualmente existem várias formas de acúmulos, né? Então, naquela época nós utilizávamos principalmente esse pagamento de boletos nos cartões. Hoje já mudou um pouco o cenário. Hoje tem tarifa, né? Hoje na época não tinha. Então, hoje você precisa avaliar muito bem isso, né? Então, existem várias formas, né? Eu até vou pegar uma colinha aqui, eu tenho licença. Eu também tenho a minha cola aqui, porque a minha cola para lembrar todas as perguntas. Mas deixa eu ver. Vamos começar então bem educacional. Pontos, o que é, e milhas, o que são? Então, os pontos, basicamente, né, tem tanto os cartões de crédito de fidelidade. E os programas de fidelidade dos cartões. Né? Certo. Posso até falar que as principais, Esfera, Livelo, são pontos. Então, são formas de você acumular pontos. E a milha é do programa da linha aérea. Azul, né? Gol, Smiles, Latam, tudo azul. Então, são programas de milhas. De né? milhas, certo. Então, a primeira questão é como você acumular pontos e milhas sem ainda, digamos, misturar os dois conceitos. Né? Então, eu até anotei aqui, né? Então, primeiro você tem que avaliar, existem esses programas. Se vale a pena você... O ideal é você fazer a sua inscrição em todos esses programas gratuitamente. Então, vai lá, faz o cadastro na Smile, na Latam, faz o cadastro na Esfera, faz o cadastro na Livelo, faz o cadastro. Né? Você lembrou uma coisa, gente, você se inscrever no programa não custa nada. Exatamente. Né? Você não vai pagar anuidade. Né? Você vai pagar anuidade talvez no cartão, mas para se inscrever lá no Smiles, qualquer um desses programas aí, Livelo, o que for, você é um cadastro. Exatamente. Depois, você pode depois pagar um valor para ter alguns benefícios, mas isso quando você já está um pouquinho mais avançado, né? Mas se você vai começar, ainda não é o ideal você já comprar esses programas para ter, né? Então, esses programas, eles têm convênios com várias lojas. Então, por exemplo, no Livelo, né? Dentro da Livelo, você pode acessar a Amazon. Então, em vez de você ir na site da Amazon, você vai acessar a Amazon pela Livelo. E o que você comprar lá vai gerar pontos Livelo. Então, toda compra que você fizer, compra de mercado, você pode comprar tudo online hoje, então toda compra online que você fizer por dentro desses sites, ele gera pontos nesses programas. Né? O pagamento de boleto ele ainda existe para alguns casos, por exemplo, luz, água e telefone, essas companhias permitem que você dentro do site deles, você pague pelo cartão, e aí você não está pagando nenhuma taxa. Então você pode pagar essas contas no cartão, diretamente pelo site dessas empresas. Então, sem tarifa, sem taxa. Esses casos... Geralmente sem tarifa, tem que olhar bem o regulamento. Cada caso é um caso, você tem que olhar no seu banco, né? Na sua administrador de cartão, para verificar. Porque se tiver tarifa, quase que não compensa. Né? Porque daí o preço, digamos assim, a gente calcula a milha pelo preço do milheiro que a gente fala, né? Então, se você começa a pagar a taxa, depois, quando você for usar as milhas, você fala, tem um monte de milhas, mas você paga um monte de taxa. Então, não compensa, né? Então, você tem que fazer esse cálculo. Combustível. Todos os programas de postos de combustíveis geram alguma pontuação que podem se tornar em milhas também. Eu abasteço num posto aqui, de uma bandeira, eu ganho R$1 a cada vez que eu abasteço e ainda acumulo uns pontos. E eu faço algumas contas assim, eu sempre vou abastecer. Então vai ter uma frequência. Então contando de um real dá para comprar alguma coisa e mais o acúmulo lá de KMs ou de pontos. Exatamente. Então vale a pena você fazer a sua inscrição num programa como esse. Exatamente, parece pouquinho, né? Mas assim, se você for todo dia... Mas é que vai, olha só, se você abastece uma vez por dia, ou uma vez por semana, uma vez por mês, vai continuar abastecendo. Exatamente. Aquela frequência ela vai acontecer. E você elege, né, a bandeira lá da companhia de petróleo que você... escolheu ou posto de gasolina, mas você começa a usufruir, né, de grão em grão ali, seja R$1, seja um KM, o que for, que depois você vai usufruir. Esse aqui também é o que talvez gere um número muito grande de milhas, é a compra bonificada com milhas, por exemplo. Vou usar o nosso exemplo. A gente foi comprar uma geladeira, e aí a geladeira, por exemplo, custava R$4.000. Né? Só que comprando, por exemplo, comprei lá na Casa Bahia, na loja, né, online. Só que entrando por dentro do site da Tudo Azul, a Tudo Azul tem um cadastro do site da Casa Bahia. Então, quando eu comprei por dentro da loja da Tudo Azul, e naquele dia tinha uma promoção, cada R$1, 10 pontos.
então a gente calcula que cada ponto vale um valor. Então, eu tanto de pontos, nesse caso de milhas exatamente, porque era da Tudo Azul, o tanto de milhas que rendeu essa compra, de esses R$4.000 multiplicado por 10, equivale, se a gente for falar em valores, era mais ou menos R$1.500 em termos de valor de milhas. Então a geladeira... 40 mil milhas. Exatamente, e ali naquele caso deu mais ou menos R$1.500 de milhas, se fosse calcular em valor. Então a geladeira no final saiu por R$2.500. Então, peraí, vocês estão ouvindo? Olha só. Então existe uma estratégia para saber usar o cartão de crédito, usar os pontos e usar as milhas. Né? O William e a Angélica precisavam de uma geladeira, não custava pouco. Mas pesquisando, né, e como eles já estavam cadastrados, lá, digamos, no exemplo aqui, o Tudo Azul, por dentro desse site, né, desse benefício que tem, eles viram que tem a parceria com várias lojas, inclusive essa que nós falamos, Casa Bahia, e compraram uma geladeira, ou seja, a geladeira de 4 mil saiu por R$2.500. Por essa estratégia. Claro que daí eu ganhei em milhas, né? Paguei 4 mil, mas esse benefício me dá uma viagem né? que eu posso utilizar para 40 mil milhas, você consegue fazer alguma viagem, né? É importante também a questão das datas de transferências. Então, por exemplo, você juntou 10 mil pontos no cartão. Você pode transferir para o Smiles por 10 mil milhas. Mas, por exemplo, no aniversário do teu banco, eles às vezes fazem umas promoções. Então, você transfere com 80% de bônus. E aí, se você tiver o cadastro pago lá na Smiles, que daí eu falei, será que compensa pagar o plano? Se você transfere com frequência, aí 80% virou 130%. Então, porque eu tinha um cadastro pago daí lá no clube. Recapitulando aqui a orientação que o William deu, eu também dou. Olha, o cadastro é gratuito, então você faz o cadastro. Né? Feito o cadastro, você começa a receber mensagens. Daqui a pouco você recebe uma mensagem lá, ó, hoje, para quem for transferir, 1 ponto vale 2, ou vale 1,8. Você recebe a informação. E daí você vai lá no teu cartão de crédito e descobre que você tem X pontos. Né? Então, 10 mil pontos podem se transformar em 20 mil milhas. Então, é vantajoso. Então, o programa de hoje, Pontos e Milhas, é para você, como um cristão, também usufruir, gente, de mecanismos que existem, tá? Que são legais, que você pode, né, fazer viagens que ainda você não fez, ou fazer compras, como o William deu um exemplo aqui da Angélica, e eu conheço muito bem esse casal, tá? Comprar uma geladeira de 4 mil pagando 2.500, não que pagou 2.500, mas eles têm lá o benefício, porque eles ganharam nessa compra R$1.500 em milhas, que não é pouca coisa não, gente, é bastante coisa. E os dois últimos que eu poderia citar, Uber, por exemplo, você comprando crédito do Uber por dentro da Smiles, gera milhas. Eu faço, bastante. Meu filho usa, então volta e meia eu vou para lá R$200, R$500, tudo isso vira, além de, olha só, o cartão pontua, ganha lá dentro do site da Smiles, né, esses pontos, né, essas milhas, e tem o crédito lá no Uber para usar. Exatamente. Então, quer dizer, de novo, gente, faz o cadastro e começa a aprender como usar. Exatamente. William, daqui a pouco nós vamos para o nosso intervalo, o programa aquele voa, né? Muito bacana ver o teu exemplo e da Angélica, como vocês administram as finanças. O exemplo lá como estagiário. De novo, estagiário ganhando pouco, mas tem jeito, gente. Sempre existe um jeito de eu usufruir do que tem aí à nossa disposição, tá? Então aqui, antes da gente ir para o nosso intervalo, tá? Fale só um pouquinho para a gente daí continuar no segundo round. Precisa pagar anuidade? Não necessariamente. O ideal é você conseguir, se a gente falando de cartão, né, que você consiga um cartão que seja isento. Então cada cartão tem suas vantagens. Claro que cada cartão tem uma pontuação que ele bonifica. Então, você que está nos ouvindo, é bom saber isso, tá? Tem cartão que paga anuidade e dá mais pontos. Tem cartão que não paga anuidade, mas também não dá nenhum ponto. Ou seja, existem vários tipos de cartões de crédito. O que a gente quer ensinar hoje é você ser um mordomo fiel, saber administrar suas finanças, saber usar uma ferramenta como o cartão de crédito, saber se beneficiar dessa ferramenta acumulando pontos ou milhas, pagando a sua fatura em dia, tendo uma organização financeira e, de novo, usufruindo. Lua de mel aqui, ó, gente. Hotel, tudo com pontos e milhas. Nós vamos parar agora só para um pequeno intervalo e já voltamos aqui a falar com o William, porque o programa está muito bom. Eu lembro aqui de várias coisas que eu usei, não sou tão expert com milhas como esse casal, mas nós vamos hoje ensinar muito para que você possa usufruir de pontos e milhas também
na sua vida financeira. Olá, voltamos com o programa Educação Financeira. Estamos com o William Oliveira, falando de pontos e milhas. William, a gente está falando de cartão. Tem cartão que cobra R$100 por mês, 200, anuidade tem de tudo que é tamanho. Tá? Tem os gratuitos também. Mas vamos lá, tem alguns gratuitos que não pontuam nada, então não tem muita vantagem. Né? E tem alguns até que cobram uma anuidade, mas também dão o dobro de pontos. Explica um pouquinho isso pra gente. Então, o cartão tem essa questão muitas vezes da renda. Então, conforme a renda, muitas vezes você consegue um cartão com uma bandeira melhor, né? Que a gente fala de um cartão Platinum, um cartão Black, né? Cada cartão tem um benefício diferente e até mesmo, dependendo da renda, você pode isentar, né? Se você tem um gasto mínimo, eles também isentam. Então, é importante, muitas vezes você está, né, começando nessa... eu quero aproveitar esses benefícios dos pontos, né? E você às vezes está com um cartão que você poderia ter um cartão melhor, às vezes sem anuidade, e você não aproveita. Então é importante avaliar, né, com o banco, procurar. Tem alguns sites assim que falam, né, dos melhores cartões de crédito e tudo mais. E aí, fora isso, você tem muitos outros benefícios, né? O mais famoso dele é a sala VIP, né? Esse é o mais famoso, vamos dizer assim, mas ele tem outros benefícios também. Eu já, por exemplo, já aluguei carro e peguei 3 diárias do carro, uma saiu de graça, porque a bandeira do cartão tinha esse benefício. Eu já peguei a metade de ingresso de cinema. Exatamente, então cada cartão tem um benefício diferente. Seguro viagem, esses cartões Blacks todos eles têm seguro viagem, Importante. ou algum tipo de seguro do próprio veículo se você alugar. Seguro de compra protegida, então se você comprar hoje um produto e depois esse produto estiver mais barato em outra loja, o cartão te paga a diferença. Então, cada cartão tem as tem suas tem uma vantagens vantagem. e desvantagens. Tem lá. E você, ouvinte, você pode verificar o seguinte: você pode ter uma conta corrente em um banco e cartão de outro. Ou até cartão de um supermercado, cartão de uma companhia aérea. Cartão de crédito tem um monte aí que oferece para você. Né? Você vai ver que são várias bandeiras e tem várias oportunidades. Cartão de crédito de rede de supermercado. Então, o que você precisa olhar? Precisa olhar o seguinte: quais vantagens esse cartão está me trazendo? Por exemplo, tem uma rede de supermercado que a Rossani aderimos, a gente usa o cartão de crédito dessa rede. Eu compro o preço de atacado. Ou seja, realmente caiu o nosso custo com a alimentação. Porque em vez de eu acumular pontos, o cartão, na verdade, ele me dá um preço a mais ainda. Então, assim, eu realmente notei no carrinho ali, viu, William, a diferença. Então, aquele cartão é cartão só para o supermercado. Aí tem o cartão que eu abasteço o carro. Tem o cartão que eu compro as passagens aéreas. Então, quer dizer, você pode ter conta corrente em um banco e vários cartões. Exatamente. Você administrando bem isso, né, para não, que a gente sempre, como você falou no início, né, a responsabilidade, o cartão ele pode ser seu amigo, sim. Ou vilão. Ou vilão, então você precisa ter um bom controle disso quando você tem múltiplos cartões, mas de fato, cada cartão tem um benefício. O do mercado, esse que você falou, eu tenho, né? Então tá um preço melhor. Às vezes você vai comprar passagem com o cartão daquela companhia. As companhias também têm um cartão que eles vendem, né? E esses cartões, muitas vezes, um deles dá 10% na passagem, qualquer passagem, né? Só se você pagar com o cartão deles. Então, é importante, como eu falei no início, né? Milhas, pontos são dinheiros, e as passagens também você tem como adquirir elas mais baratas, né? Seja pelo cartão de crédito, ou seja por estratégias de compras também. Nós já vamos falar disso. Mas aqui vai um alerta para você. Não pode ter cartão de crédito se você não sabe usar. Não interessa se dá pontos ou milhas, tá? Porque senão você vai ter cartão de loja, cartão de supermercado, cartão do banco, cartão de tudo que é lugar. Ou seja, daqui a pouco você vai ter um crédito que é 10 vezes o que você ganha ou mais.
em algum momento você vai se perder. E aí vai precisar muito da educação financeira. E aí eu atendo muitas pessoas que acabaram se perdendo nos cartões e lá estão com dívidas enormes e eles falam, poxa, nem sei como eu cheguei aqui. Eu falei, eu sei. Começou com pouco, vários parcelamentos, usou todo o limite, daí usou o próximo cartão e aí chega um momento que você não consegue pagar a fatura. Mas vamos agora a você que sabe como administrar. Cuida bem das suas finanças, paga a fatura em dia. Como usufruir isso? Então vamos lá. Eu tenho milhas num determinado companhia aérea de cartão. Eu posso estar olhando uma outra companhia para trocar, para fazer alguma jogada, William? Então, tem as estratégias de compras, né? Normalmente, as milhas você só pode usar naquela companhia. Né? Mas você, por exemplo, dos programas permite que você junte milhas de outro CPF, por exemplo. Então, cada companhia, né, tem o seu... É que às vezes eu recebo lá, transfira suas milhas para cá. Isso, daí geralmente é do pontos para milhas. Para milhas. Então, não é entre companhias aéreas. Geralmente é do cartão. Né? Então, você tem lá o Esfera ou o Livelo. Você transfere para essas companhias aéreas bonificadas. Né? Então, geralmente a transferência é de pontos para milhas. Normalmente daí da Gol para a Latam, geralmente são coisas distintas. Né? Então são vamos lá, digamos que nós temos aqui noivos ou um casal, alguém quer fazer uma lua de mel, quer fazer uma viagem e a passagem aérea para ele está cara. Ele poderia já estudar como comprar milhas para realizar aquela viagem? Então, tem várias estratégias, né? Então, a primeira, digamos assim, vamos começar hoje, né? Quero comprar uma passagem, não sei como. Normalmente, o ideal é você não ir direto no site da companhia aérea procurar a passagem, né? Existem sites que fazem essas buscas dos melhores horários, preços. Exatamente. Então, o próprio Google, né, tem essa ferramenta. Tem outros sites, Skyscanner, vários sites que fazem essas buscas. Então, se você tem uma margem para viajar, digamos assim, né? Você não precisa viajar no dia X exato. Você pode se programar. Né? Então você consegue, por exemplo, fazer uma busca naquela semana. Né? Então, quero saber o preço das passagens naquele mês, naquela semana. Aí eu consigo ver o preço da passagem em reais e o preço da passagem em pontos. E se você... Aí tem um outro site que você consegue também ver em pontos. Mas você pode também fazer a busca dentro da empresa. Quando você vai pesquisar por pontos, você pode fazer dentro da empresa. Você pode entrar na Smiles, lá tá, e fazer a pesquisa. Eu faço assim, eu pesquiso passagens, daí deu lá, tal companhia está mais barata. Agora eu entro no site daquela companhia, que a passagem está mais barata. E aí eu pesquiso agora, quanto que custaria essa passagem por pontos? Exatamente. Então, essa é uma estratégia, você fazer essa pesquisa, mas só esses sites de busca já te dão uma margem de diferença de preço gigantesca. Às vezes você consegue remanejar uma viagem e dá uma diferença absurda. E como é que funciona? E vale a pena isso? Comprar milhas, vender milhas? Então, em alguns momentos sim, porque você precisa saber o preço do milheiro. Primeiro. Então, assim, o preço do milheiro da Gol, por exemplo, vamos arredondar R$20. Então, digamos que tem uma passagem, você quer viajar para São Paulo. Aí, digamos, a tua passagem de ida é R$600. Mas digamos que está saindo para comprar por milhas, por um quantitativo de milhas, que se você fosse comprar essas milhas para usar, daria R$400, por exemplo. Então, já economiza 200. Você economiza. Então, você precisa... tudo que a gente está falando aqui, claro, tem um trabalho a ser feito. Né? Eu conheço muita gente que eu converso e falo, ó, que legal, a pessoa quer também. Mas a pessoa não quer pagar o preço de pesquisa. Você tem que pesquisar, tem uma planilha, anotar. Exatamente. Mas digamos assim, poxa, se essa passagem que custa 600 por 40 mil milhas, exemplo, né? Sairia R$400, aí vale a pena, às vezes, você comprar as milhas geralmente em promoção, né? A milheiro não custa R$20, geralmente vai custar 40. Mas se você tem o cadastro, toda vez chega no teu e-mail, compre hoje milhas, né? Um preço melhor. E aí você consegue comprar um quantitativo de milhas para usar para aquela passagem. Então, essa é uma forma de você economizar. Você também, às vezes, a companhia tem acordo com empresas estrangeiras, às vezes. Então, já tem situações que você, pesquisando a passagem na empresa estrangeira, está mais barato lá do que aqui. Então, tem várias também situações. Já aconteceu o caso, né? Por exemplo, eu viajava muito, né? Eu tenho uma cunhada também que viajava muito, muito, muito. E uma vez ela socorreu, porque era a viagem eu, a Dani, a Rossane, todo mundo. E eu comprei milhas, né? Então, eu consigo comprar de outra pessoa milhas. Também, quando você tem essa situação entre conhecidos, né? Existem sites também que fazem esse tipo de trabalho de vendas. Mas às vezes você tem lá um quantitativo muito grande de milhas, também existe essa possibilidade. Você oferecer a alguém que precise viajar, ó, eu tenho um quantitativo de milhas,
se eu fosse comprar essa passagem, sairia por tanto, né? Que foi o que você relatou. Então, tem várias situações, né? E fora isso, as rotas também de viagem, né? Às vezes você está pesquisando passagem para um aeroporto e lá nesses programas você consegue ver um aeroporto próximo que está metade do preço. Vamos pegar o exemplo de Portugal, né? Que Lisboa e Porto são próximos. Então você está pesquisando para Porto, mas aí você vem lá a passagem pela metade do preço para Lisboa. Então esses sites conseguem ver tudo isso, né? E tem até uma outra coisa curiosa que eu ainda não testei, que é até o stopover que fala, né? Então você quer ir para Paris. Se você comprar pela TAP, por exemplo, todo voo da TAP vai parar em Lisboa ou Porto. Todos, antes de chegar em Paris. Então tem uma possibilidade de você pedir lá o stopover, algumas empresas cobram, para você atuar. Assim, a tua conexão não ser de 10 horas, ser de 3 dias. E você aproveitar de graça, o local, fica uns dias então depois tem muitas embarca. coisas assim, né, que dá para aproveitar em passagens, que além, não só o ganho financeiro, que a gente está falando do benefício de milhas é dinheiro, vamos dizer assim, pontos são dinheiros, mas até de você aproveitar melhor uma viagem, chegar lá, alugar um carro com pontos, hotel com pontos, né? Então, assim, dá para, dependendo, fazer uma viagem completa. Agora vamos, assim, dar uma virada geral. A gente pode usar pontos e milhas para abençoar, por exemplo, missões, abençoar um pastor, abençoar um membro da igreja que está precisando? Com certeza. Às vezes você fala, tô sem dinheiro, mas você tá lá com um monte de milhas, né? E então, com certeza, você... volta e meia a gente vê as divulgações, né? Estamos precisando, né, de enviar alguns missionários e tudo mais. Se você tem esses quantitativos, você pode perfeitamente emitir uma passagem no nome, né, do missionário, nesse caso, usando as suas milhas. Isso também não é possível, então, e você pode pensar muitas vezes. Então você pode usar seus pontos, milha, até como uma oferta, gente, ajudando a igreja, ajudando o próximo, ajudando missões, ou presenteando, né, um pastor. Como seria importante, assim, o pastor, às vezes, assim, aquele que te atende, aquele conselheiro, receber um final de semana, né, em um hotel, receber esse mimo. Eu gosto do termo mimo, sabe, William? O William participou de curso lá em casa, ele sabe que a gente ensina a orar e a como pedir, né? Essa semana eu ganhei um mimo, então assim, ó, como é gostoso quando você está ali, assim, de repente você ganha um presente inesperado. Você fala, ó, Deus gosta de mim, Deus está... né? Então, recapitulando aqui, William, eu posso usar milhas também para abençoar pessoas. Com certeza, porque é possível que você faça essa emissão no seu cadastro de uma passagem. Eu compro a passagem, eu quero, por exemplo, eu tenho lá milhas, quero presentear o William. Eu compro uma passagem para o William. Exatamente. Usando meus pontos. Exatamente. Simples assim. Simples então, assim. Tem como ajudar. Não tem essa história, não tem dinheiro, mas está lá com 100 mil milhas, está com um monte de milhas, né? O programa de hoje, então, pontos e milhas. Quero agradecer muito a presença do William Oliveira. O William é uma bênção, conheço ele, Angélica. E a proposta do Educação Financeira é justamente essa. Ensinar você a como administrar melhor o seu dinheiro, sendo um mordomo fiel. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a sua família. Oferecimento Unimo Investimentos.